você está ao vivo. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje está começando o Plano Master e nessa aula 1 a gente vai falar sobre como organizar suas finanças, como arrumar suas finanças. Agora eu quero saber de vocês, como é que estão as finanças de vocês? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque de acordo com uma pesquisa recente do ano passado, a gente tem 97% de pessoas que não sabem, têm dificuldades em lidar com as suas finanças. Apoio, por favor, fica aqui. A minha irmã é meu apoio hoje. Então, 97% das pessoas, dos brasileiros, têm dificuldades em lidar com as finanças. Esse é seu caso? Me diga aí. Além disso, a gente tem... Pri, por favor. A gente tem o número de endividados no Brasil em 69%. Isso é o resultado de uma falta de educação financeira que a gente tem no país e a gente tem diversos aspectos que influenciam isso. Desde a perspectiva familiar, a própria falta de educação financeira nas escolas e porque as pessoas realmente não sabem como acessar isso. Essa pesquisa de 69,7% de pessoas que estão endividadas é uma pesquisa recente desse ano até junho deste ano de 2021. E agora eu vou falar para vocês sobre organização financeira. Pri, por favor, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu quero ficar vendo aqui, olha, o que vocês comentarem aqui na live, vocês podem me colocando aqui que eu vou respondendo, tá bom? Então, sobre a organização financeira, o que é preciso fazer? Como você deve fazer a sua organização financeira? Primeiramente, você tem que lidar com três coisas, né? Três aspectos que são essenciais. O primeiro deles, registrar. Você precisa registrar as suas finanças, saber para onde está indo o seu dinheiro, o que você está fazendo com ele. O segundo ponto é organizar. Você precisa organizar suas finanças. E o terceiro ponto é planejar. Pode passar. Então, registrar. Como que você faz para registrar? A primeira tarefa é você anotar os seus ganhos. Isso pode parecer meio estranho, né? Mas muita gente não sabe o quanto ganha. E por que isso acontece? Porque as pessoas podem ter diferentes formas de recebimento. Às vezes a pessoa trabalha em determinados locais e ela não tem esse controle. E às vezes ela tem rendimentos também a partir dos seus investimentos. Então, o primeiro ponto que é essencial é você anotar quais são os seus ganhos, de onde eles estão vindo. O segundo ponto são os gastos. Você precisa registrar os seus gastos. Mas, Tênis, como é que eu faço para registrar os meus gastos? Bem, você pode, a gente vai ver daqui a pouco, algumas formas de você registrar, mas eu já vou antecipar aqui. Você não precisa ser uma pessoa que tem todo o aparelho eletrônico para você não precisa usar planilha, se você quiser usar papel você usa, você vai utilizar aquilo que mais se adequa à sua realidade. E o terceiro ponto, você precisa registrar as suas dívidas. Isso por quê? Porque tem gente que começa a fazer as compras lá no cartão de crédito e acaba perdendo esse controle sobre essas dívidas. E como que você faz para organizar? Aqui a gente tem algumas categorias, olha só, habitação, alimentação, saúde, transporte, e assim você vai verificar onde que eu estou gastando mais. Eu estou gastando mais com alimentação, eu estou gastando mais com transporte. Muita gente começa a pegar Uber adoidado durante o mês e quando vai ver a fatura do mês, tá aquela conta absurda. Então o primeiro ponto é você registrar e colocar em categorias. Quanto que eu estou gastando em cada categoria? Depois que você fizer essa análise, você vai perceber para onde está indo o seu dinheiro. Ah não, estou gastando muito em alimentação. O que eu posso fazer aqui? É alimentação fora de casa? Pri, não fica muito perto, senão vai dar interferência. É alimentação fora de casa? O que está acontecendo? Eu estou pegando muito transporte, que eu poderia estar pegando transporte público, mas eu estou pegando um transporte mais caro por conta disso. O que eu posso fazer para diminuir isso? E aí você tem diversas categorias. Aqui eu coloquei algumas, ó. Educação, lazer, pets, obrigações legais que você pode ter, como pensão, por exemplo, obrigações também, outras contas que não estejam nessas categorias. Então é super importante que você tenha essa organização muito bem feita. Pode passar. E o outro ponto da organização financeira, o terceiro ponto, é o planejar. Como que você faz para planejar? Você tem que planejar três coisas: objetivos, metas e ações.
Eu não sei se você participou daquela Stênis Live em que eu fiz um resumo dessas aulas de 1 a 4 do meu programa do Master Invest, que é o meu curso, e eu falei sobre isso, né? Sobre objetivos e metas. Qual é a diferença entre eles? Então, o que é objetivo? O objetivo é aquilo que você tem como um sonho. Então, Stênis, eu sonho em fazer um intercâmbio na Europa. Eu sonho em, sei lá, fazer um curso de aperfeiçoamento na minha área, que eu sei que se eu fizer esse curso eu vou conseguir receber mais. Então, isso é um sonho. Só que o sonho, por si só, ele não é suficiente. Você precisa transformar esse sonho em algo mais palpável. E como que você faz isso? Por meio das metas. E o que são as metas? As metas é como se fossem partes daquele sonho, partes daquele objetivo. Você pega um sonho, que é algo grande, e transforma em metas. Essas metas, no meu programa eu falo sobre metas SMART. E o que são metas SMART? Inclusive, olha só, isso aqui vai ser um bônus que eu vou mandar no fim da aula para vocês. Eu vou disponibilizar lá no meu link na bio para vocês participarem. E aí vocês pegam todo o material lá. Eu vou colocar um material em que você vai colocar os seus objetivos e você vai transformar esses objetivos em metas SMART. O que é a meta SMART? A meta SMART ela é composta por 5 partes. Ela precisa ser específica, que é o S, mensurável, ou seja, você precisa conseguir medir essa meta. Ela precisa ser atingível, ela precisa ser realizável e ela precisa ser temporal. Então, quando você pega aquele objetivo, aquela coisa que é maior e você transforma numa meta, você sabe exatamente o que você precisa fazer para que aquele objetivo seja concluído, seja alcançado. E por fim, as ações, né? O que eu preciso fazer para fazer isso acontecer? Então, se vocês estão gostando, espero que vocês estejam gostando. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aí no Instagram, que a minha equipe aqui, a minha irmã, vai me passando, eu vou respondendo para vocês. Mas aproveita que a gente está no início aqui desse primeiro dia, no dia 1 do Plano Master, ou arrumando a casa. E me diga aí, o que você está achando, está gostando? Manda para o pessoal aí, tem uma setinha para você encaminhar para as pessoas. Manda pelo WhatsApp, olha, a Stênis Live está muito legal, o Plano Master está muito legal, vem participar também. E tem muito mais conteúdo por aí. Esse é apenas o primeiro dia, a gente tem amanhã também, terça-feira, e quarta-feira sempre às 20 horas no horário de Brasília. Pode passar. E como registrar? Stênis, eu não tenho paciência para registrar. Eu sei que o pessoal utiliza aplicativo, sei que o pessoal, tem gente que gosta de papel, tem gente que gosta de Excel, registrar lá na planilha, mas eu não gosto disso. Como que eu faço, né? Então, é interessante que essa atividade de registrar, ela seja algo que, assim, pode não ser prazeroso, mas é algo que você precisa fazer e não pode te dar muito trabalho. Porque imagina, se anotar as despesas, anotar os gastos já é algo chato, se você transformar aquilo em algo mais difícil, vai ser pior ainda. Então, o que é importante fazer? Você verificar o que mais se adequa à sua realidade. Então, a gente tem 3 formas aqui de você registrar os seus gastos e os seus ganhos. Primeiro, o papel. Então, tem gente que fala, Stênis, não sou muito tecnológico, não gosto de ficar mexendo no celular, não gosto de ficar mexendo em planilha, não sei colocar fórmula, não sei fazer nada. Então, pegue e faça o seguinte, pegue uma folha de papel, coloque lá tudo que você ganha e tudo que você gasta. Agora, o que é importante? Você precisa fazer esse registro muito de perto. Se você puder fazer diariamente, você faz diariamente. Stênis, eu não tenho paciência. A gente está com o celular toda hora, certo? Então, você pega esse celular e anota. Gastei agora R$5 com café. Gastei agora R$15 no Uber. Gastei, sei lá, R$50 numa blusa que eu comprei no shopping. Anota no celular. Quando for no fim do dia, você pega esses registros e passa para o papel. Então aqui, ó, no dia 9 de agosto eu gastei R$10 com não sei o que, R$50 com Uber, R$50 com camisa, você anota tudo. Quando for no fim de semana, ou no sábado, no domingo, você pega um dia para consolidar tudo aquilo que você anotou. Por que isso é importante? Porque quando você consolida, quando você soma, pega lá a calculadora, vê o quanto você gastou, o quanto você ganhou, pode ser que você tenha um susto.
Mas esse susto é saudável. Por quê? Porque você vai estar entendendo para onde está indo o seu dinheiro. Agora, uma coisa interessante. Muita gente não registra porque as pessoas simplesmente não querem saber, não querem ver para onde o dinheiro está indo. Agora me diga uma coisa, como é que você quer alcançar os seus objetivos, alcançar os seus sonhos, se você não sabe para onde está indo o seu dinheiro? Então, o primeiro passo é importantíssimo registrar. Existe uma máxima, uma frase assim que é muito conhecida na administração, que é: você só administra aquilo que você mede. Então, se você não consegue medir, mensurar quanto você ganha, quanto você gasta, em que você gasta, quanto está indo para cada categoria, como que você vai fazer o seu dinheiro render? Isso não é possível. Você vai tirar da onde? Vai imaginar uma bola de cristal e não, eu acho que meu dinheiro está indo muito para a despesa de cartão de crédito. Mas quais são essas despesas? É o que? É alimentação? É shopping que você está indo? São compras online que você está fazendo? O que está acontecendo? Então, quando você registra, você sabe exatamente para onde está indo o seu dinheiro. Agora eu quero te falar uma coisa. Você pode registrar pelo papel? Beleza. Funciona para você? Tranquilo. Agora, aplicativo. Sabe por que o aplicativo é legal? Porque você tem aplicativos que eles já se conectam com a conta do seu banco. Então, você não precisa fazer absolutamente nada. Às vezes, o que você precisa fazer é assim: ele identificou que você fez uma compra, só que ele não sabe se aquela compra é num estabelecimento de supermercado ou se é numa livraria. Você coloca lá: ah, isso aqui é livraria, ah, isso aqui é vestuário, ah, isso aqui é supermercado. E ele mesmo vai fazer esse trabalho para você, de identificar quais são as categorias em que você está gastando mais ou menos tudo que você está gastando. E depois ele vai gerar um relatório para você. Isso é muito legal, principalmente para quem não tem paciência para ficar ou registrando no papel ou colocando na planilha. E a terceira opção, que é a que eu mais gosto, é a planilha. E olha só, no fim dessa aula eu vou disponibilizar a planilha dos meus alunos do Master Invest gratuitamente para vocês. Lá já tem todas as fórmulas bonitinhas, você não precisa fazer absolutamente nada. Lá já tem as categorias e você vai só registrando: ah, gastei 50, gastei 100, você vai colocando e tudo vai acontecendo automaticamente. Se você quiser inserir uma linha ou tirar uma linha, isso você faz lá tranquilamente, mas você também pode não mexer, só colocando os valores lá e tudo já vai ser feito automaticamente. É uma planilha que eu mesmo criei, ela foi embasada numa planilha da BMF, né, que é a atual B3, a nossa Bolsa de Valores brasileira, e você vai colocando lá. Eu ajustei algumas coisas para ficar mais redondinho, coloquei algumas informações novas, coloquei umas colunas, umas linhas novas, e ela tá super boa. Os meus alunos adoraram e eu acredito que ela vai fazer muita diferença para você. Gente, eu tô suando porque eu suo demais. Vocês estão percebendo aqui, eu vou pedir até para a produção aqui mexer um pouquinho o ventilador para mim, porque senão daqui para o fim dessa primeira aula eu não tenho mais nada, só cabelo aqui. Então tenho 4 aplicativos, pode diminuir um pouquinho só para não fazer barulho. Então tenho 4 aplicativos que eu vou sugerir para vocês. Quais são eles? Mobius, Organize, Minhas Finanças e Guia Bolso. Eu já utilizei o Guia Bolso, só que para mim não funcionou muito porque eu gosto muito da planilha. Então às vezes ele colocava numa categoria que eu não achava muito legal e eu tinha que conectar os bancos, mas de lá para cá, isso já foi há bastante tempo, já mudou bastante coisa. Então vocês podem testar também como que funciona para vocês, se vocês se adaptam ou não, mas esses aplicativos são muito legais para quem não tem paciência de ficar lá na planilha ou no papel. É importante que você saiba quais são esses aplicativos, se eles são seguros ou não. Esses 4 aqui foram os de referência que eu pesquisei, porque a segurança dos seus dados é muito importante. É super importante que você tenha os dados, principalmente dados bancários, bastante bem protegidos. Vou tomar uma aguinha. Se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aqui para o Instagram, que eu vou estar vendo aqui no celular. E vamos lá.
Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Olha, a Rosângela aqui dizendo eu quero. Beleza, então vamos lá. Então passando aqui. Agora, só anotar não gera mudança. Stênis, por que só anotar não gera mudança? Porque se você tiver todos os registros da sua vida financeira, de tudo que entra, de tudo que sai, de onde você gasta, mas isso não mudar nada em você, principalmente se você tem dívidas, se você quer fazer uma viagem mas não consegue economizar, se você não poupa, nada disso vai fazer diferença. E é uma coisa até que em sistemas de informação o pessoal fala que é a diferença entre informação, dado e conhecimento. Então imagina que os seus registros financeiros são informação. Você sabe quanto que você está gastando em habitação, quanto que você está gastando em transporte, quanto que você está gastando em educação. Mas isso vai gerar alguma mudança na sua vida? Então, esse é o dado. Agora, como que eu transformo o dado em informação? Eu tenho o seguinte dado aqui. Eu gastei R$400 com transporte nesse mês de agosto. Isso é um dado. Agora, uma informação. Eu gastei 400 nesse mês de agosto, mas no mês passado eu gastei 350. Então, já tem uma diferença de R$50 aí. Isso já é uma informação. Agora, como eu transformo isso em conhecimento? O que eu vou fazer para manter aqueles R$350 que eu gastei ano passado? Então, que estratégias que eu vou bolar para que eu consiga fazer o meu orçamento, meus gastos caberem dentro do meu orçamento? Então, esse é o conhecimento que você vai tirar a partir disso. E como que você faz isso? Por meio dos hábitos. Os hábitos são extremamente importantes. Se você não tiver hábitos financeiros positivos, saudáveis, você ter tudo registrado em planilha, em papel, em aplicativo, não vão adiantar, porque você só vai conseguir ver aquelas informações, aqueles dados. Então é preciso transformar essas informações, esses dados, em algo que você coloque na prática por meio do conhecimento. E aqui vocês estão sendo privilegiados de terem esse acesso gratuito a um conhecimento muito relevante, que é o conhecimento da educação financeira. Não são todas as pessoas que têm acesso a esse conhecimento, infelizmente. No Brasil, recentemente, a educação financeira entrou como uma parte curricular nas escolas, mas é algo ainda muito incipiente, muito no início, e a gente só vai ver esses resultados bem lá para frente. Então, já que vocês, como eu, não tiveram provavelmente educação financeira, essa é uma oportunidade de você meio que resgatar o tempo perdido e gerar a mudança que você precisa. Agora, como eu falei, né? Só anotar não gera mudança. O que é preciso? Planejamento. Então, o planejamento é a chave para isso. Porque você vai planejar. Você sabe, Stênis, o meu salário ele flutua muito. Eu recebo por comissão e aí eu não consigo ver direito como que eu vou trabalhar com as minhas contas. Mas o que você faz? Você vai pegar os 3 meses anteriores do mês atual que você recebeu e os anteriores e vai perceber quanto que eu tenho de remuneração nesses últimos 3 meses. Eu tenho um salário fixo, eu tenho um salário comissionado que ele vai alterando, e aí você vai ter parâmetros. Eu percebo que todos os meses, quer eu faça mais vendas, quer eu não faça, eu tenho sempre esse salário mais ou menos garantido. E a partir disso você vai gerar todo o seu orçamento em torno desses seus ganhos e fazer algo que é imprescindível, fazer com que o seu custo de vida, o custo que você tem para se manter durante um mês, caiba no seu orçamento, naquilo que você ganha. Essa é uma ideia que é trazida num livro muito bom, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele fala, a gente tem que gastar menos do que ganha. Parece uma coisa assim que todo mundo sabe, né? Afinal, como é que a gente vai gastar mais do que aquilo que a gente ganha? Mas isso é uma coisa que muita gente não faz. E como que não faz isso? Stênis, se é perguntar para mim, claro que eu vou falar que tem que gastar menos. Mas você usa cartão de crédito? Você consegue pagar o seu cartão de crédito hoje e ficar sem dívidas? Zerar o cartão de crédito? Muitas vezes isso não acontece. Inclusive agora na pandemia, o gasto com comércio eletrônico, as compras pela internet aumentaram bastante e a gente teve uma mudança de hábitos também.
a gente teve que comprar equipamentos para fazer gravação em casa, porque vai trabalhar a partir de casa, comprar um telefone novo ou comprar um computador novo. Isso tudo vai incorrendo em gastos e isso vai impactar a nossa vida. E às vezes a gente não consegue. Se você teve uma redução salarial nessa pandemia, você deve ter percebido o quanto isso impacta na vida. Então é preciso ter planejamento para fazer com que o seu custo de vida caiba no seu orçamento. Se eu quiser pagar todos os meus cartões de crédito, eu pago, eu fico tranquilo. Então, se você ainda não chegou nesse ponto, não se preocupe. Inclusive, o cartão de crédito não necessariamente precisa ser entendido como vilão. Na verdade, você pode usar o cartão de crédito como uma forma até de ganhar dinheiro. Isso eu vou estudar mais à frente também para trazer esse conteúdo mais para vocês. Mas uma forma com que as pessoas ganham dinheiro com cartão de crédito é fazendo as compras que elas já fazem no dia a dia no cartão e gerando milhas. E aí ela pode antecipar a parcela, ela pode comprar parcelado, antecipar e ganhar um desconto. Então tem muita gente que trabalha com isso. Mas se você ainda não chegou nessa fase, não se preocupe. Tente trabalhar ao máximo com um pagamento à vista, em dinheiro se possível, porque quando a gente paga em dinheiro, a gente tem psicologicamente, neurologicamente, um desgaste maior naquela transação, diferentemente do que quando a gente usa o cartão ou de crédito ou de débito. Isso porque, quando a gente utiliza o cartão, parece que o dinheiro ali é limitado, a gente não sente a dor de estar pagando aquilo. E quando a gente compra algo com dinheiro físico, em espécie, a gente já sente essa dor. Já aconteceu com você de ter uma cédula de 100 e querer tentar pagar algo assim de um valor muito baixo, tipo 10 reais, 8 reais, você fica assim com dó de gastar aqueles 100 reais. É exatamente essa dor que a gente pode trabalhar para que ela seja uma aliada na nossa organização financeira. Então pode passar. E agora, essa aqui foi um pedido da minha prima, Angélica Sena. Ela falou: Stênis, eu preciso saber como economizar. E aí eu trouxe aqui 5 formas de você economizar. Produção, por favor. Olha, minha irmã tá fazendo tudo aqui, tá iluminando, tá colocando vento para mim, tá me dando água, tá passando os slides. Muito obrigado, primo. Então, 5 formas de economizar. Primeiro, compre em quantidade. Stênis, eu quero economizar e tu está me falando para eu comprar mais em quantidade, muita coisa? Exatamente. Por quê? Porque quando a gente compra em quantidade, a gente tende a comprar mais barato. Mas por que isso acontece? Imagine que você vai comprar um pacote de... esse é um exemplo que eu fazia muito lá em Manaus, né? Imagine que você vai comprar papel higiênico. Tem o rolo lá de 4, tem o pacote de 4 rolos, tem o pacote de 8 rolos, de 12, de 30 rolos. Então, você imagina que para aquele pacote de 8 rolos, você tem aquela embalagem. Mas você tem diversos outros custos que você não está vendo ali. Custos para emitir a nota daquele papel, custos de logística, custo de produção, vários custos. Então, os próprios produtores, quando eles fazem produtos que tem aqueles packs maiores, que ao invés de você comprar uma lata de leite em pó de 400 gramas, você compra um de 800, eles estão barateando o custo para eles. E por eles baratearem o custo para eles, eles podem também baratear o custo para nós, o custo de venda. Então a gente consegue comprar mais barato. Então procure comprar em quantidade. Ao invés de você comprar, se você sabe que você vai utilizar aquele produto, compre em quantidade. Agora cuidado, não vai comprar em quantidade coisas que você não precisa. Então aquelas coisas que você sabe que você vai utilizar bastante, por exemplo, produtos de limpeza. A gente tem, por exemplo, aqueles galões assim de, como é que é o nome? Para amaciante de roupa, né? Que eu estava lembrando do enxaguante bucal. Mas enxaguante bucal também é outro. Você pode comprar aquele grandão, porque tem aqueles pequenininhos, eu acho de 45 ml, você pode comprar um grande de 300 ml. Então, quanto maior você comprar aquele produto, maior tende a ser o desconto. E você também observa que às vezes na própria embalagem eles falam 3 por 2, 8 por 6 e assim sucessivamente. A segunda forma, pesquise. Stênis, eu não gosto de pesquisar, não tenho paciência.
Agora me diga aí, você gosta de gastar dinheiro? De jogar dinheiro na rua? Porque quando você não pesquisa, é isso que você está fazendo. Dê valor ao seu dinheiro. O seu dinheiro é suado. O seu dinheiro, você trabalha por ele. Você trabalha para ganhar aquele dinheiro. Então, dê valor ao seu dinheiro. Tire uns minutinhos que seja para pesquisar. Pesquisa na internet. Pesquisa, olha, lá em Manaus, eu até falei isso, eu acho que na outra Stanis Live. Lá na Djalma Batista, o pessoal que é de Manaus aí conhece bem a Djalma Batista, que é uma rua assim, olha, se você quiser dizer que está atrasado para algum canto, fala assim, tô na Djalma, pera aí, tô chegando. É assim que acontece. Agora, o que é engraçado que acontece lá na Djalma? Lá você tem, eu acho que quatro ou três farmácias, uma do lado da outra. E eu tinha dentista lá perto. E aí quando eu ia lá pro dentista fazer reparação, manutenção de alguma coisa, eu precisava comprar fio dental ou escova de dente, o que eu fazia? Minha peregrinação lá na farmácia. Ia lá na farmácia 1, olhava quanto é que estava a pasta. Ia lá na farmácia 2, olhava quanto é que estava a mesma pasta. Na 3, e aí eu escolhia qual que valia mais a pena para mim, pelo menor preço. Então, às vezes, você tem algo que é super fácil de fazer e você só precisa andar uns metrinhos para fazer o seu dinheiro valer mais a pena. Agora, se você compra pela internet, aí, meu querido, eu tenho uma excelente informação para você. Porque pela internet os preços costumam ser muito mais baixos. E é muito mais fácil fazer uma pesquisa. Como que eu faço pesquisa Stanis lá na internet? Você vai lá no Google, bota lá. Você quer comprar o quê? É uma impressora? Quer comprar uma camisa? Qualquer coisa do mundo que você imaginar tem lá na internet. Você pode utilizar o Google para pesquisar, você pode utilizar o Buscapé, você pode utilizar o Zoom. Essas são plataformas, são sites em que você consegue fazer uma pesquisa de um produto e ele vai vasculhando em toda a internet, em todos aquelas empresas que vendem pela internet, aquele seu produto específico. Aí, Stanis, eu quero comprar um iPhone. Coloca lá, qual é o iPhone? O iPhone 9, 10, 11, quantos gigas? 64, 128, você vai colocando lá e vão aparecer as informações. E você simplesmente vai escolher qual que cabe no seu bolso. Além disso, olha, dica extra. Além disso, utilize plataformas de cashback. Stanis, o que é cashback? Não faço ideia. Cashback do inglês, dinheiro e back volta. É um dinheiro que você recebe de volta por uma compra que você faz. Então, se você já vai comprar aquele produto, compre e receba um dinheiro de volta. Stanis, por onde que eu posso fazer essas compras por cashback? Você pode ter cashback pelo menos de duas formas. Como? Comprando com sites que tem plugins, que são aquelas extensõezinhas lá do seu navegador, ou Mozilla, ou Google, ou sei lá, o Safari, e aí você coloca lá o plugin, que é aquela extensão, que ele vai indicar se aquele site tem cashback ou não. Então você tem, por exemplo, a Melius, M-E-L-I-U-Z, que é uma grande plataforma de cashback aqui no Brasil. E você também pode ganhar cashback por meio dos seus cartões. Stanis, como que acontece isso? Por exemplo, eu tenho um cartão do Banco Inter e se eu comprar e colocar o meu cartão em débito automático, as minhas compras no cartão vão gerar cashback. Mas atenção, isso só acontece se você colocar em débito automático. E qual é o perigo disso? Se você não tiver o dinheiro para aquilo, pode gerar uma bolinha de neve aí para você. E às vezes se vier uma conta errada, alguma coisa você quiser contestar e já ter o débito automático ali, pode ser perigoso. Então, tenha certeza que você vai ter dinheiro na sua conta para isso e sempre acompanhe tudo que tiver na sua fatura do cartão e verifique se eles estão pagando o cashback direitinho. Outro site, outra empresa que também tem essa política de cashback é o PicPay. O PicPay é aquele patrocinador gigante lá do Big Brother, que eu acho que as pessoas conheceram mais o PicPay por conta do Big Brother, que eles investiram pesado. E eles são uma empresa muito inovadora e estão atacando em várias frentes. Uma delas é oferecendo tanto rentabilidade da sua conta de remuneração, que hoje está em 130% do CDI. Se você não sabe o que é CDI, não se preocupe que a gente vai falar amanhã na aula 2.
mas eles também têm essa política de cashback. Então, dá uma verificada lá, depois você pesquisa onde mais você pode ter cashback. Hoje a gente tem diversas empresas que trabalham com cashback no Brasil. Outra que eu posso falar é a AME Digital. A AME Digital é um conglomerado de várias empresas e nelas estão, por exemplo, Submarino, Americanas, eu acho que Casas Bahia também, e tem algumas outras. Então, Melius, AME Digital, dá uma pesquisada lá em outras, depois eu vou fazer post exclusivos sobre isso e também verifique se os cartões de vocês oferecem cashback. E o terceiro ponto, a terceira dica sobre como economizar é negociar. Isso aqui é um bônus que eu vou mandar para vocês no fim dessa primeira aula. Olha, já tem 2 bônus. O primeiro até já esqueci qual é, eu acho que é o de plano de objetivos e metas. O segundo é esse aqui, ó, que vai ser... já são 3 bônus, ó, que eu tô dando para vocês. Tem a planilha, obrigado produção. Tem a planilha, tem o plano de objetivos e metas. Inclusive, ó, desses objetivos e metas, eu quero que você defina um objetivo e uma meta para amanhã. Amanhã eu vou te cobrar, hein? E eu vou sortear, você me manda lá por DM, por mensagem, o seu objetivo e a sua meta. Depois que eu colocar lá bonitinho o documento, eu aviso para vocês. E eu vou sortear uma pessoa para a gente analisar aqui se a meta está bem legalzinha, o que precisa fazer de alteração, se precisar, na aula de amanhã. Então, o terceiro bônus de hoje eu vou mandar um documento em que eu coloquei todas as práticas de negociação, formas de você negociar, tá super legal. Mas eu já vou adiantar algumas coisas para vocês. Tênis, como é que eu faço para negociar? Eu me sinto muito preso, eu não gosto de negociar, eu tenho vergonha, eu acho que a pessoa vai me dizer um não, eu vou chorar a vida toda. Não se preocupe. Não se preocupe, olha, não tem nada que praticando a gente não aperfeiçoe. Conhece o Kumon? Aquela escola de inglês, eu não sei se eles têm japonês, mas acho que tem japonês, matemática, português. Então, eles têm um método que é super simples. É treinar, 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 treinar. A minha irmã que está aqui, ela é um exemplo excelente disso. Sabe por quê? Porque a minha irmã odiava matemática. Matemática era uma coisa assim que ela não queria de jeito nenhum. E ela queria entrar para medicina. Ela tinha que ter uma pontuação muito alta em todas as ciências. O que ela fez? Ela se matriculou lá no Kumon e foi fazer matemática do zero. Ela fazia exercício de 1 mais 0, 1 mais 2, 1 mais 3. Agora me diz o resultado dela no Enem. Primeiro lugar de todas as ciências de pontos que ela fez foi matemática, ciências de matemática. Ela ficou melhor em matemática do que em biologia e química, que era coisa que ela estudava assim muito para entrar em medicina. Por quê? Porque ela treinou. Ela fazia todo dia e era muito exercício. Então a prática leva à perfeição. A mesma coisa acontece com as suas finanças. Se você tem o hábito de se pagar todos os meses, investir todos os meses, anotar os seus gastos, planejar tudo bonitinho, pode ter certeza que o resultado vai vir. E com a negociação é a mesma coisa. O que você faz? Você treina. Tênis, mas eu tenho vergonha. Você tem um espelho em casa? Então, faça na frente do espelho a simulação. Tênis, eu não sei. Você fala assim. Primeiro você vai pegar o meu manual com todas as técnicas de negociação e você vai fazer uma a uma. Mas eu já vou falar de algumas aqui. Olha, em 2017 eu comprei um iPhone, que inclusive eu esqueci de trazer, que eu ia ficar acompanhando as dúvidas de vocês, os comentários por ele. Mas eu comprei esse iPhone por mais de R$1.000, eu economizei quase R$1.000, se eu não me engano, por conta de negociação. O que eu fiz? Eu sabia que na Black Friday o iPhone ia estar mais barato, assim como diversos eletrônicos e outras coisas que também entram em desconto na Black Friday. A Black Friday acontece na última sexta-feira do mês de novembro e eu já queria trocar meu celular, me planejei. Eu falei, não, vou trocar meu celular em novembro, mas eu vou pesquisar. E aí o que eu fiz? Alguns meses já com antecedência, eu fui começando a olhar os preços. Olhei na Casas Bahia, olhei nas Americanas, olhei no Magalu, Ricardo Eletro, tudo que você imaginar, Hansons, Bemol, que são as lojas lá de Manaus, Mirai Panasonic. Montei uma planilhona no Excel
E eu já tinha definido qual era o modelo de iPhone que eu queria. Era um iPhone SE primeira geração, que ele tinha sido lançado há pouco tempo. E aí eu coloquei, eu quero um iPhone SE prata, 64 GB ou 128. Coloquei lá na planilha, coloquei todas as empresas. Quando foi dia 27 de novembro, não me esqueça a data, acho que foi essa data, precisamente em 2017, fui lá com a minha planilha no shopping, lá no Manauara Shopping, fui bater lá nas lojas, olha, quero um iPhone prata, SE, 64 GB, não sei o que, quanto que é? É tanto. Aí eu falei, olha, aqui na Casa Bahia tá mais barato. E aí, cara, vocês não têm ideia. O pessoal falava, você tá comprando pra empresa? Aí eu, não, é pra mim mesmo. É porque eu sou uma pessoa organizada. Eu pesquiso, eu me planejo, eu me preparo para fazer minhas compras. Cara, eu trabalho para conseguir aquele dinheiro, então eu tenho que dar valor a ele. E aí peguei minha planilha e fui batendo em cada uma. Você cobra o preço? Não, não cobro o preço. Aí eu ia em outra loja, pegava o panfleto de outra loja. E aí, então, qual é o ensinamento aqui? Primeiro, da pesquisa. Depois, quando você tem as informações sobre o seu produto, é mais fácil de você negociar. Por quê? Porque o cara vai falar, não, esse iPhone aqui já está ultrapassado, compra o 7 porque ele tem a tela AMOLED, não sei o que. Aquilo não interessava para mim. O SE não era lançamento, eu não estava interessado em lançamento porque os lançamentos são muito caros, principalmente de iPhone. Eu queria aquele mesmo. E aí, consegui só por essas informações, negociando, procurando a pessoa que estava mais bem disposta. Então essa é a segunda dica, segunda técnica, procure o vendedor mais disposto. Se você está vendo que a pessoa está lá no balcão assim, você acha que essa pessoa vai estar disposta a fazer uma negociação? Claro que não. Procure a pessoa que tem uma postura boa, uma pessoa que sorri, uma pessoa que sabe como conversar, que quando você entra na loja ela já te percebe. Porque já aconteceu com vocês, isso é terrível, de você entrar numa loja, ter um monte de atendente e ninguém te atender. Porque tem as duas coisas. Tem aquela loja que você entra e todos eles vão te seguindo, parece que são as suas sombras lá dentro. E tem aquelas lojas que você entra e ninguém te atende. Isso é terrível. Então, primeiro, pesquise para fazer a sua negociação. Segundo, procure o vendedor mais disposto. Terceiro, diga quais são as coisas que você tem objeção. Ah, eu gostei desse produto aqui, mas está muito caro. Objeção de preço. Você está dizendo que aquilo está caro. Ah, eu queria esse computador aqui, mas eu queria um i5. Que você tem aqui é um Intel i3. Eu não quero i3. Qual é a objeção aqui? De configuração. Ah, eu gostei dessa bolsa, eu gostei dessa blusa, mas não é da cor que eu quero. Revele suas objeções. Procure, quarta dica, procure por outras vantagens que você pode ter por aquela compra. Está fazendo uma compra grande, um guarda-roupa, uma cama? Então peça pela entrega, se a entrega não é gratuita. Ou então, se eles têm uma garantia que pode ser estendida, peça por essa garantia estendida. Então, lembrando que no bônus vai ter todas essas técnicas que eu já falei e outras também no fim dessa primeira aula do Plano Master. Então, se você está gostando, comenta aí. A produção, não sei cadê o telefone aqui para a gente acompanhar as dúvidas, mas vamos mandando aí que a gente vai ver. Pode passar. E outras duas formas de economizar. Compre com inteligência. Stênis, eu sou uma pessoa inteligente. Eu sei comprar com inteligência. Mas vamos ver o seguinte. Você já comprou uma coisa, você estava em dúvida entre dois produtos que eram mais ou menos similares. Mas um dele era muito mais caro porque era de marca, porque talvez tivesse uma qualidade maior. E tinha um outro que era meio xing-ling ali, você não sabia muito bem, acabou comprando o xing-ling por conta do preço. Você se arrependeu depois? Isso acontece muito, porque as pessoas pensam que o produto ele vai revelar o seu valor pelo preço, e na verdade nem é sempre assim. Então procure saber se aquele produto que você está comprando vai valer a pena no futuro. Esse produto é durável? Eu tenho garantia com esse produto? Se der algum problema eu posso reclamar? Esse local onde eu estou comprando, o que as outras pessoas falam deles? É um local que tem uma avaliação boa, ou seja na internet, ou seja no boca a boca? Então faça compras inteligentes. Às vezes o caro
o barato sai caro. Você compra uma coisa barata, mas daqui a pouco ela dá problema. Olha, uma coisa que eu falo por experiência própria. Eu já tive alguns telefones de algumas marcas, eu já tive LG, Samsung, Sendou bem no início. E assim, o que eu gosto do iPhone? O iPhone ele é caro? Ele é caro. Ele é caro, não adianta assim. Porque tem gente que coloca assim, porque o iPhone tira uma foto não sei o que, blá blá blá, e tem uma tela não sei o que. Cara, é um produto caro, não adianta, é caro. Mas para mim vale a pena, por quê? Porque eu fico muito tempo com o telefone. E eu gosto de revender os meus aparelhos também. E eu sei que na revenda, o iPhone ele ainda é muito valorizado. Então eu penso nessas coisas, será que eu vou comprar um outro telefone que é mais barato, tem até uma capacidade maior, tem uma tela melhor e não sei o que, mas ele não vai ter tantas atualizações do sistema operacional, ou eu não vou conseguir revender pelo preço que eu quero. Então vale sempre a pena você verificar todas essas questõezinhas acerca do seu produto para ver se você está fazendo uma compra inteligente. E a quinta dica é o Trespook. Se você já acompanhou outras lives, você já deve saber o que é essa técnica. Foi uma técnica que eu mesmo criei, que ela consiste em você evitar compras por impulso. Stênis, eu quando vou para o shopping, meu Deus, me segura que eu quero comprar tudo. Como que eu faço, pelo amor de Deus, para que isso não aconteça? Utilize essa técnica, é o Trespook. É uma técnica muito simples. E ela consiste em você fazer 5 perguntinhas antes de sua compra. Isso aqui você pode pensar, Stênis, como é que eu vou ficar lembrando de 5 perguntas, não sei o que? Cara, com a prática você vai ficar fera nisso aqui. Olha, a minha irmã que está aqui, ela já foi uma pessoa muito consumista, por impulso. E assim, a gente é engraçado porque assim, eu convivo com a minha irmã desde que eu nasci, né? Porque a minha irmã é mais velha do que eu. E assim, eu fui passando com o tempo, eu fui gostando mais de finanças e tudo, e fui ensinando a minha família. Mas quando eu abri a primeira turma do meu curso, a turma especial, e a minha irmã é minha aluna, pagou como todos os outros alunos, ela falou, e ela foi a minha primeira aluna. Ela disse, Stênis, a primeira aluna que tu tiveres vai ser eu. Eu precisava. Quando tu abrires o curso, eu vou ser a primeira. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente teve na primeira aula, a gente já teve essa técnica do Trespook. Inclusive ela viajou depois para Mossoró para trabalhar lá e ela falou, Stênis, é incrível como funciona. Ela falou que ela precisava, como ela estava em outra cidade para trabalhar lá, ela precisava comprar as coisas no shopping, precisou comprar uma manta, precisava comprar comida. E ela falava Stênis, eu ficava lembrando das perguntas, eu ficava, meu Deus, será que eu vou pro shopping, vou pagar tanto de Uber de ida, tanto de volta, vou ter que jantar lá e não sei o que. E ela deixava de fazer as compras. Ou seja, só pela metodologia do curso, ela conseguiu ter essa transformação de acabar com as compras de impulso, ou então, se não acabar, pelo menos diminuir. E assim, mesmo que a gente esteja convivendo aqui em casa, que eu falo, não sei o que, cara, no curso é diferente. Essa diferença ela sentiu, isso foi até um depoimento que ela colocou lá na aula depois que ela voltou, eu acho que ela ainda estava lá, inclusive, ela falou sobre isso. Então, é super importante você fazer essas 5 perguntas. E quais são elas? Primeiro, eu preciso desse objeto, eu preciso fazer essa compra, é realmente necessário? É um desejo ou é uma necessidade? Essa pergunta do eu preciso é justamente para isso, porque muitas vezes você tem a vontade de comprar aquilo, o desejo. É um produto da moda, é um calçado novo, é uma bolsa nova, transado e tal, vou tirar uma foto assim, modelo e tal. Mas aquilo é só um desejo, não é uma necessidade, não é algo que você precisa daquilo para viver. Então essa é a primeira pergunta, eu preciso? A segunda, eu planejo ou eu espero? Por que essa pergunta? Porque o ideal é que você planeje as suas compras, principalmente as compras de maior valor. Então, todas as minhas compras que envolviam, por exemplo, R$1.000 ou mais, eu fazia um planejamento bem certinho para aquilo. Então, eu planejei para comprar meu notebook, eu planejei para comprar meu celular, eu planejei para comprar
máquina de lavar e várias outras coisas. Mas compras de pequeno vulto você também pode planejar. Inclusive, essa é uma tarefa que a gente tem, uma atividade já na primeira aula e segunda aula, que é a gente fazer, e você pode fazer isso em casa também. Você faz o planejamento semanal. Temos o que é isso? Eu já não falei para vocês que o planejamento é super importante? Pois é, você pega uma folha de papel, coloca lá domingo a domingo, domingo a sábado no caso, e você planeja os seus gastos daquela semana. E você vai anotando durante a semana os gastos que você realizar. Depois você vê a diferença entre o planejado e o realizado. Cuidado, você pode ter um susto. Então planeje as suas compras. Agora, nem toda compra você planeja, mas você espera. Por exemplo, você estava passando pelo supermercado, lembrou que faltou leite em casa. Foi uma compra planejada? Não foi, mas ela era esperada, porque você precisa de leite para o seu consumo diário e tudo mais. Então a segunda pergunta, eu planejo ou eu espero essa compra? Beleza, agora a terceira, eu posso? Stênis, eu posso. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Não, na verdade eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando se você pode pagar à vista. Isso é super importante. Por quê? Porque muita gente pensa o cartão de crédito é aquele dinheiro limitado. Eu passo cartão de crédito lá, passou, deu aprovado, festa. Mas procure fazer suas compras sempre à vista, porque assim você sabe se vai caber no seu orçamento ou não, porque na hora que acabar o saldo da sua conta, simplesmente a compra não vai ser efetuada. Então, eu posso pagar aquilo à vista. Agora, se você já está super organizado financeiramente, compra no cartão de crédito para ganhar dinheiro, beleza, mas veja se você vai conseguir pagar no prazo também, fique atento a isso. Quarta pergunta, então a gente fazendo aqui a recapitulação. Primeiro, eu preciso. Segundo, eu posso. Terceiro, eu planejo, eu espero. Na verdade, essa é a segunda e eu posso é a terceira. Quarta, né? É urgente, eu preciso fazer hoje essa compra, nessa hora. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas vezes, se você deixar aquela compra para depois, você não vai realizar aquela compra. Por quê? Isso é um indicativo muito forte de que você está comprando por impulso. Se você pensar assim, estou andando lá na loja, achei uma blusa legal e tal, vou comprar. Pergunte-se a si mesmo, será que eu voltaria daqui a 5 dias, uma semana para comprar aquilo? Se a resposta for não, provavelmente você não precisa daquilo. Então se pergunte, aquilo é urgente, eu preciso para agora? E assim, quanto maior for o valor da sua compra, maior tem de ser esse prazo que você esperaria para fazer essa compra. Por que, Stênis? Porque imagina, você vai comprar um negócio de R$10. Você vai ficar pensando, daqui a uma semana eu voltaria? Talvez não valha a pena, seja, sei lá, 2 dias. Mas você vai comprar um computador de R$4.000. Cara, eu não acho R$4.000 na rua. Aliás, eu nunca acho dinheiro na rua, né? Se eu achar umas moedinhas é muito pouco, nem lembro qual foi a última vez que eu achei dinheiro na rua. Então, quanto maior o valor você pensa, será que eu compraria eu voltaria para comprar esse computador daqui a um mês? Uma casa, um apartamento, uma coisa de um valor maior. Quanto maior o tempo que você tiver entre o pensamento e a decisão da compra, mais informações você tem de acolher nesse período e você vai colocar sua cabecinha para trabalhar para saber se aquilo é realmente necessário ou não. E uma coisa super importante, eu não me recordo agora exatamente do valor da estatística, mas é 90 e tantos %, é que as nossas decisões são realizadas por conta do que a gente, do que a gente sente. As nossas compras são emocionais, não são racionais. Então, quando você coloca esse tempo para você fazer a compra depois, você coloca a sua razão para entrar em jogo e pensar se você realmente vai precisar fazer aquela compra, principalmente utilizando a técnica do 3PUC. Outra técnica, essa daqui é um bônus que nem está aqui, mas você pode utilizar também, conte de 1 a 10 antes de fazer a compra. Por quê? Porque o seu cérebro vai colocar o lado racional para entrar em ação e cortar o emocional. Porque no emocional você pensa, ele tá de R$200 por 150, é a última unidade, não sei o que, a pessoa está falando que é para comprar, o vendedor disse que ficou muito bom em mim. Quando você coloca a sua razão para atuar, você tende a
colocar todas as coisas em jogo de uma forma muito mais claras. E o quinto ponto, se aquilo está caro ou não. Stênis, como eu faço para saber se está caro? Primeiro você pergunta se o seu bolso pode pagar por aquilo. E o segundo é você tendo informações. Quanto que esse mesmo produto está custando na concorrência? Está o mesmo preço? Está muito caro? Eu posso substituir aquele produto? Inclusive a gente teve um aumento muito grande em produtos alimentícios agora por conta da pandemia e tem muita gente substituindo produtos alimentícios. Por quê? Porque eles estão caros. Cara, não sei se vocês sabem, mas aqui em Fortaleza o óleo está R$16, está muito caro. Então, será que consigo substituir? Às vezes você não consegue, mas às vezes você consegue substituir outros produtos, sei lá, feijão por lentilha, não sei o que, mas em outros produtos isso também acontece, desde que o produto atenda a sua necessidade. Então, fazendo aqui o resumo das 5 perguntinhas, eu posso, quer dizer, eu preciso, eu posso, eu planejo ou eu espero aquela compra, é urgente e está caro? São essas 5 perguntinhas que vão te evitar fazer compras por impulso. Pode passar. Agora vamos fazer um raio-x financeiro. Stênis, o que é um raio-x financeiro? Imagine que você não sabe como estão as suas finanças. O raio-x ele vai tirar uma fotografia das suas finanças. São alguns passos que eu coloquei aqui para que você consiga identificar exatamente como é que estão as suas finanças nos dias de hoje. Pode passar. Então, primeiro aqui, identifique a situação atual. Stênis, não entendi. Identificar a situação atual. Atualmente eu estou pobre, é isso? Não, não é isso. Como que você vai identificar a sua situação? Você vai pegar aqueles controles que eu já falei, ou você vai anotar no papel, ou na planilha, ou lá no aplicativo, vai verificar o quanto que você ganha, o quanto que você gasta, e se sobra, ou quanto falta no fim do mês. E, Stênis, como que eu vou fazer isso? Primeiro, pegue o seu contra-cheque do mês anterior, ou a fonte de renda que você tiver. Cartão de crédito, verifique lá a conta do seu cartão de crédito dos últimos 3 meses. Faça isso sempre para 3 meses, porque esse período de 3 meses costuma dar uma imagem mais real sobre como estão acontecendo as coisas na sua vida. Depois, analisou o quanto que você ganha, o quanto que você está gastando no cartão de crédito, pegue a sua conta corrente e analise também as suas contas correntes se você tiver mais de uma. Então verifique os gastos para onde eles foram. O legal também, assim, é uma faca de 2 gumes, né? A questão de você usar o cartão ou não. Quando você usa em dinheiro, você tem que ter um controle bem de perto de para onde está indo o seu dinheiro. Quando você utiliza o cartão de débito, de preferência, você também vai ter aquele registro lá e fica mais fácil de controlar. Então olhe suas contas e identifique e coloque naquelas categorias que eu já expliquei aqui para vocês. E vocês vão ter esse material ao fim dessa aula 1 e você identifica quais categorias que estão gastando mais, que você pode economizar e tal. Essa é a identificação da situação atual. É você pegar esses dados e verificar de onde está vindo e para onde está indo o seu dinheiro. Segundo, crie consciência sobre ela. Esteja consciente sobre a sua situação. Ah, Stênis, eu estou muito apertado, nos últimos meses eu tive que pedir dinheiro emprestado, tive que comprar mais coisas no cartão de crédito. Agora racionalize sobre essa situação. O que aconteceu para que você chegasse a essa situação? Ah, é porque você teve uma redução salarial? É porque você perdeu o emprego eventualmente? É porque você ganhou um filho e agora está gastando mais? Identifique a sua situação atual e cria consciência sobre ela. Ah, Stênis, eu percebi que eu gastei mais no mês tal, porque eu fiquei muito abalado por questões emocionais, porque eu tive paciente de Covid na família, fiquei muito abalado e comecei a gastar mais por conta disso. Então crie consciência da sua situação, o que está te levando a ela. Se você estiver numa situação boa, também crie consciência sobre isso. Ah, Stênis, está sempre sobrando dinheiro no fim do mês. Isso é bom? Pode ser bom, mas esse dinheiro não poderia estar investido? Se ele tivesse investido seria muito melhor, né? Porque se o dinheiro está lá na sua conta, provavelmente ele não está rendendo. Então verifique direitinho quanto que você está gastando, quanto que você está investindo e crie consciência sobre isso. Identifique e elimine desperdícios.
Você é daquelas pessoas que costumam jogar um monte de frutas, verduras fora porque eles estão na sua geladeira e você nem sabe? Pois é, esses desperdícios podem acontecer na sua geladeira, na sua conta de energia, na sua conta de água, nas compras que você faz de calça, de camisa, de produtos eletrônicos que você nunca usa. Olha, aqui em casa eu vou falar uma coisa. A gente tinha aqueles grills grandão, bonitão. Eu morava em Manaus, minha família morava aqui em Fortaleza. E eles compraram e era assim, a sensação, né? Ah, é muito legal porque frita sem óleo, não sei o que. Cara, a minha família usou muito pouco. E aí quando a gente foi arrumar o quartinho aqui, a gente acabou encontrando esse aparelho totalmente enferrujado porque ninguém utilizava. Então, se aquele dinheiro tivesse sido colocado em algo que produzisse dinheiro, seria ainda melhor, ao invés de a gente gastar com algo que ia usar muito pouco. E uma forma de você fazer isso, além de você eliminar esses desperdícios, procurar, inclusive isso pode acontecer no seu cartão também. Você vai comprando, eu comprei, não posso ver uma papelaria que eu quero entrar, eu comprei uma caneta, só que eu tenho um monte de caneta lá em casa. Aí fui ao supermercado, não fiz lista de compras e aí comprei um monte de coisa que eu não precisava. Comece a identificar quais são esses desperdícios de dinheiro e veja o que você pode fazer para eliminá-los. Pode passar, Pri? Outro, eu acho que eu repeti aqui, reduza ou elimine supérfluos. E o que é supérfluo? É aquilo que sobra, aquilo que você não precisa. No desperdício é um pouquinho diferente, porque você pode comprar algo que você precisa, só que depois você esquece, acontece alguma coisa e aquilo vira um desperdício. O supérfluo é algo que realmente você não precisa, você compra muitas vezes por impulso. Então utiliza aquela técnica do 3PUC para que isso não aconteça. Outro hábito, elimine hábitos negativos. Stênis, quais são esses hábitos negativos que eu posso estar tendo e eu não sei? Você é daquelas pessoas que quando sai aí com os amigos, com a família, quer pagar tudo? Esse pode ser um dos hábitos negativos. Outro hábito negativo, e depois a gente vai falar aqui dos hábitos positivos. Você recebe o seu salário e aí você papoca logo no início da semana. Agora eu tô cheio da grana, vou comprar picanha de R$130, vou comprar um monte de cerveja, não sei o que. E aí quando dá 3 dias você tá sem dinheiro já. Então esse é um hábito negativo também. Você recebe dinheiro, você se sente o rico, já quer gastar tudo. E aí depois, por você não conseguir fazer o seu orçamento seu custo de vida ficar dentro do seu orçamento, você vai ter que recorrer ao cartão de crédito. E às vezes não vai conseguir nem pagar o cartão, vai pagar juros, é aquela bola de neve. Então identifique os hábitos negativos, inclusive emocionais, que estão te levando a comprar exageradamente sem você precisar. E adquira hábitos positivos. E a gente vai trazer uma série de hábitos aqui que você já pode colocar em prática e com certeza eles vão te ajudar a fazer uma reengenharia dos seus hábitos financeiros. Pode passar. E agora, Stênis, que hábitos financeiros que eu posso trazer para a minha vida? Passa. Primeiro, gaste menos do que ganhe. Esse aqui é essencial. Olha, se você já fizer só esse primeiro hábito, é praticamente metade do caminho andado. Porque isso aqui, infelizmente, não é a realidade de muitos dos brasileiros. Lembrando aquela estatística lá, quase 70% dos brasileiros estão endividados e não por uma questão de escolha, e sim por necessidade, falta de orientação financeira e outras coisitas mais. Segundo ponto, controle os gastos. Como que eu controlo os gastos? Anotando, identificando para onde está indo o seu dinheiro, fazendo o planejamento das suas compras, dos seus gastos. Então controle direitinho os seus gastos. Se você não sabe para onde está indo o seu dinheiro, não tem como você administrar as suas finanças. Então controle, comprometa-se com o seu futuro, porque isso aqui é o seu futuro. A gente não planta batata para colher cebola. Se você tem hábitos positivos hoje, você vai colher esses resultados lá na frente. Pode ter certeza disso. Então, plante hábitos positivos. Positivos para suas finanças. Terceiro ponto. Honre compromissos.
Ai, Stendes, eu sou uma pessoa de palavra, eu honro tudo que eu falo. Pera aí, não estou falando exatamente disso, mas pode ser também. Honre seus compromissos financeiros. Stendes, que compromisso financeiro? Cartão de crédito, conta de água, conta de luz e outras coisas. Tudo que você tiver de compromisso em que você precise gastar, você precisa honrar esses compromissos. Stendes, mas eu sempre pago. Mas você esquece de pagar alguma conta? Me fala aí. Porque quando você esquece, você vai pagar juros. E pode ter certeza que esses juros não vão voltar mais. É uma coisa que vai e não volta. E ele só vai prejudicar suas finanças. Então, se possível, Stendes, como que eu faço isso? É muita conta, é água, é luz, é escola do filho, é curso de inglês, é intercâmbio, é não sei o que, é celular. Como é que eu faço isso? Procure colocar todas as suas datas de vencimento próximas, se possível, no mesmo dia. Então, você recebe no início do mês, coloque as suas contas para pagar, por exemplo, até o dia 5, porque você sabe que você já vai ter aquelas contas todas lá, você já vai ter recebido. E aí você pega um dia só para pagar a conta. Naquele dia, Stendes, recebi o dinheiro na segunda é dia 1º, minhas contas vencem na sexta-feira, dia 5. Você tira a quarta-feira, dia 3 para pagar tudo. Você paga água, paga luz, não sei o que, guarda os comprovantes bonitinho e, se possível, faça até um checklist. Você escreve no celular mesmo, um bloco de notas, um papel que seja. Você coloca, tem que pagar água, luz, telefone, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e vai dando check lá. Então, honre seus compromissos financeiros, porque se você não pagar, a conta pode ser muito cara. Quarto ponto, pague-se primeiro. Stendes, como assim pague-se primeiro? Não entendi. Então, é porque muita gente, infelizmente, paga todo mundo, paga água, paga luz, paga correio, paga inquilino e não paga a si mesmo. Se você é do tipo de pessoa que não usufrui do seu dinheiro, do seu trabalho, tem alguma coisa errada aí. Porque a gente precisa trabalhar para viver e não o contrário. Muita gente vive para trabalhar e aí a pessoa entra naquele círculo que ela não sai, aquele círculo vicioso. Isso é o que o Robert Kiyosaki chama de roda dos ratos. O que é a roda dos ratos? É a pessoa que trabalha para pagar as contas e aí ela sempre vai estar querendo, ela ganha um aumento de salário, aí ela vai contrair mais contas e aí ela não consegue formar patrimônio, está sempre nessa roda, não consegue sair. Então pague-se primeiro. E o que é esse pague-se primeiro? Invista em você e invista no seu futuro. Stendes, como é que eu faço isso? Você vai tirar uma parte do seu salário e vai destinar para os seus objetivos de curto, médio e longo prazo e um dinheiro só para você curtir mesmo. Se você já tem lá a sua verba para gastar com moradia, com alimentação, com transporte, coloque uma verba para você gastar com o que quiser. Para você, Stendes, eu quero comprar tudo de chiclete. Compra de chiclete, fique tranquilo. É o dinheiro para você. Você vai estar se pagando. Porque quando a gente faz isso, a gente fica mais motivado. Porque a gente vai estar alimentando aquele processo de eu estou trabalhando para ter a vida que eu quero. Quinto ponto, viva um degrau abaixo. E o que é isso? É você viver abaixo da sua possibilidade de vida. Stendes, não entendi. Você ganha 5 mil reais, então tem uma vida que caiba com 4.500 ou 4 mil reais, se possível. Por quê? Esse dinheiro que sobrar você vai destinar a investimento. Investe. Porque quanto mais você investir hoje, mais você vai colher no futuro. A gente vai ver daqui a pouco uma simulação da Lise do Lucro que mostra muito claramente o quanto o impacto do tempo nos investimentos tem na nossa vida por conta dos juros compostos que a gente vai falar também. E estabeleça uma rotina. Estabeleça uma rotina de você pagar a si mesmo, defina que dia que você vai fazer os seus investimentos, estabeleça a rotina para você pagar as suas contas, para você fazer suas compras no supermercado, faça uma lista, coloque uma rotina para a sua vida. Você não tem uma rotina para trabalhar? Tem uma rotina para cuidar das suas finanças também. Pode passar. E ainda sobre os hábitos financeiros, tem uma reserva de emergência. Isso aqui é imprescindível. Se você hoje tem dívidas, não se preocupe. Você pode começar a pagar a sua reserva de emergência
mesmo com dívida. Essa não é a orientação de todos os educadores financeiros, mas é a minha. Por quê? Porque se você ficar só pagando dívidas, parece aquela coisa, aquela bola que não acaba nunca, uma bola de neve que se formou e você fica trabalhando só para pagar dívidas, você fica cansado daquilo. Quando você está se pagando a si mesmo, porque a reserva de emergência é um dinheiro que você vai ter para te salvaguardar em alguma ocasião que você precise de dinheiro, seja por uma eventualidade que acontece, um carro que quebra, uma reforma na casa que tem que fazer, uma questão de doença ou sua ou do seu pet, você vai ter aquele dinheiro guardado para você utilizar especificamente para isso. E também você pode aproveitar oportunidades com esse dinheiro, e a gente pode chamar de reserva de oportunidade. Foi o que aconteceu comigo. Em 2018 eu fiz o processo seletivo para o mestrado em gestão lá na Universidade de Coimbra, fui aprovado, mas eu só consegui ir para lá porque eu tinha minha reserva de oportunidade. Se eu não tivesse meu dinheiro e eu me sustentei durante todo esse período lá, eu não teria tido a possibilidade de fazer o meu mestrado. Então tem uma reserva de emergência. E invista em educação financeira, porque quanto mais conhecimento você tiver acerca das suas finanças, onde colocar o seu dinheiro para ter o melhor rendimento, mais você vai conseguir fazer o dinheiro trabalhar para você. E agora, escada financeira. O que é a escada financeira? São estágios do planejamento financeiro: economizar, poupar e investir. E o que é isso, Stênis? Economize. O que é economizar? É você fazer com que o seu dinheiro consiga, o seu orçamento, o seu custo de vida caiba no seu orçamento e sobre um tanto ali no fim do mês. É você conseguir sobreviver com o seu orçamento e ainda sobrar um valor. Então, se você tem uma compra para fazer, você tem um orçamento de R$120, por exemplo, para comprar uma determinada blusa. Você consegue comprar aquela blusa por R$100. Esses R$20 é o que você economizou. E aí, o que você vai fazer com esses R$20? Vai entrar na etapa 2 desse planejamento, que é poupar. Você não vai gastar com outra coisa, você vai guardar. Poupar é exatamente isso, é guardar aquele dinheiro. Mas só guardar não é suficiente. O que você precisa fazer? Investir. Investir é o terceiro passo, é você fazer a aplicação desse dinheiro para que ele retorne dinheiro para você. Então, lembrando, economizar é deixar de gastar, poupar é guardar aquele dinheiro e investir é você aplicar para aquele dinheiro renda juros para você. Agora, dívidas. Quais são os principais erros sobre dívidas? Esse aqui é o assunto, eu acho que da aula 13 do Master Invest. É bem longo esse conteúdo de dívidas, mas eu trouxe aqui os principais erros que são essenciais para vocês saberem e não cometerem. Primeiro deles, achar que você só precisa ganhar mais. Mas, Stênis, hoje eu só tenho dívida porque eu ganho pouco. Será? Olha, tem muita gente que ganha muito dinheiro e ainda assim tem dívidas. Inclusive tem uns super endividados, que são essas pessoas que têm dívidas assim que não sabem nem para onde vai, porque o dinheiro realmente é absolutamente menor do que as dívidas dela. Então, só ganhar mais não vai te trazer os benefícios de concluir, quitar suas dívidas, se você mantiver os mesmos hábitos negativos. Por isso que os hábitos são a base para que você construa a sua educação financeira e remodele a sua vida financeira. Então, só ganhar mais não é suficiente. Segundo ponto, focar só em eliminar dívidas. Isso já falei um pouquinho aqui anteriormente sobre você ter dívidas e já começar a investir para a sua reserva de emergência. Porque se você fica pensando só na dívida, aquilo pode te depreciar de algum modo. E aí quando você começa a investir, vai te dando aquele ânimo também. E é você pensar no futuro. Quais são meus sonhos, meus objetivos? É só pagar uma dívida? Não, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar um carro, eu quero constituir uma família. O dinheiro pode ajudar nisso? Pode. Então você pensa além das dívidas para que aquilo seja um motor para você passar por elas e quitar todas elas. Terceiro ponto, renegociar sem estar organizado. O que acontece? Muita gente sabe que tem dívidas, procura renegociar lá com o credor da dívida, mas não tem uma organização financeira que a sustente para que aquilo seja realmente liquidado. Então a pessoa se compromete a pagar aquela dívida,
com um dinheiro que ela não tem, que ela acha que vai conseguir sobreviver o mês com aquilo e pagar a dívida, e acaba piorando aquela situação. Então, não é possível você pagar as suas dívidas se você não está organizado financeiramente. Então, conheça a sua dívida, conheça o seu orçamento e verifique o quanto você pode comprometer do seu orçamento para pagar aquela dívida. Quarto ponto, priorizar apenas dívidas. E aqui, falando um pouquinho da reserva de emergência de novo, você priorizar suas dívidas não te dá um pensamento muito de curto prazo. Então pense no longo prazo, pense como que você vai estar se você quitar aquelas dívidas. Pense nos seus investimentos, em tudo que você pode fazer para solucionar essa situação. Agora falando sobre rentabilidade e juros. Aqui a gente tem uma simulação rapidinho da Liz do lucro com as seguintes informações. A Liz, ela tem 25 anos, ela quer se aposentar com 65. O Luco, ele já tem 30 anos e ele também quer se aposentar com 65 anos. A gente vai fazer uma simulação aqui com capital, com dinheiro investido de R$10.000 a uma taxa de 0,8% ao mês por um período. Aqui no caso da Liz vai ser de 40 anos e aqui do Luco de 30 anos. Os aportes mensais são R$1.000. Agora vejam só como que vai ficar isso daqui. Aqui, ó, o valor total final do lucro, ele vai ter 2.256.000 e alguma fração aqui. E ele investiu R$370.000. O total de juros dele, 1.882.000. Agora, olha a Liz, por conta de 10 anos que ela investiu a mais, ela teve 6 milhões como valor final montante. O valor investido superou um pouco aqui, ó, 490, 120.000 a mais. E o total de juros, R$5.570.000. Olha a diferença aqui no total de juros por conta de 10 anos de investimento. Agora eu vou mostrar a pizza para vocês. Olha só. O lucro, ele contribuiu com 16,42% do valor investido e ele teve 83,57% só de juros. Isso aqui é juros compostos, hein? E olha que a Liz, ela contribuiu com 8,08%, metade do que o lucro contribuiu. E olha só a porcentagem aqui por conta dos juros compostos no tempo. O que isso quer dizer? O quanto mais cedo você investir, maiores vão ser os resultados no futuro. Não se preocupe se hoje você está recebendo uns centavinhos lá de rendimento, acha pouco. Isso, ao longo do tempo, da mesma forma que as dívidas, se não forem pagas, geram uma bola de neve, os seus investimentos também geram uma bola de neve boa para você, que eles vão se multiplicando e a partir de determinado momento, o seu valor de juros vai ser muito maior do que o valor aplicado. Pode passar. E qual é, Stênis, a fórmula da independência financeira? A fórmula é a seguinte: montante, rentabilidade e tempo. Agora me diz, você controla o tempo? Não controla. Se é Maju, não é Maju, né? O que você pode controlar aqui? A questão do montante. Quanto mais dinheiro você investir, mais eles vão te gerar retorno no futuro. Então, trabalhe mais para ganhar mais dinheiro, consiga especializações que te façam ganhar mais, procure fontes alternativas de renda e mexa nesse montante para que ele faça esse trabalho para você de multiplicação dos juros. Rentabilidade. Por meio da educação financeira, você vai identificar quais são os investimentos mais adequados para você e que te trarão os benefícios que você precisa para ter uma rentabilidade adequada. E o tempo é quanto mais cedo você investir, mais cedo os resultados virão e maiores eles serão no futuro. E agora, o que vai vir na aula 2, Stênis? A gente vai falar sobre como investir com segurança. Amanhã eu vou falar direitinho sobre reserva de emergência, sobre renda fixa, sobre renda variável, sobre como que está a situação hoje dos investimentos no Brasil por conta de uma Selic mais alta e de uma inflação mais alta também. E a gente vai identificar quais são as melhores oportunidades para vocês investirem o dinheiro de vocês
de acordo com o perfil de investidor que cada um tem. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem aí, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu ver aqui. Eita, tem um monte de coisa, meu Deus, não vou conseguir ler tudo. Mas obrigado por vocês estarem aqui. Amanhã às 20 horas, mesmo horário, horário de Brasília, a gente está de volta. Daqui a pouquinho eu vou colocar os materiais lá para vocês acessarem. Se vocês quiserem também entrem no grupo de WhatsApp, que lá eu vou colocar todas as informações do curso e os lembretes também para vocês não se esquecerem desse evento incrível. Esse é o Plano Master, eu sou o Stênis. E eu te espero amanhã. Tem alguma coisa aí para falar, Pri? A Almeida pergunta: quando compra-se bastante no cartão para ganhar milhas, qual a ferramenta ideal para controlar os gastos com o cartão sem sair da linha? O ideal nesse caso, se você compra muito no cartão, ou você tem um cartão exclusivo para aquilo, e aí você vai saber exatamente que aquele, por exemplo, eu tenho vários cartões, tem o cartão do Bank, tem o do PicPay, tem o do Inter. Então você pega um cartão só para aquilo e você deixa exclusivo para esse tipo de compra, e aí você vai ter um controle muito melhor. Se você só tem um cartão, coloque, eu fazia assim na minha planilha, eu colocava, inclusive na planilha que eu vou colocar para vocês, vocês podem colocar uma compra parcelada em cada mês, e aí você vai vendo essa compra parcelada. Se você quiser colocar a célula de uma outra cor, para você identificar qual é o cartão, alguma coisa assim, você também pode fazer. Então, tanto tendo um cartão exclusivo para aquilo, quanto pela própria planilha. Que mais? Pet Shop Bicho Legal pergunta: quantos % eu devo separar para guardar a minha renda mensal? Para guardar da minha renda mensal, qual aquela porcentagem? A gente falou, eu não trouxe hoje de forma maior assim o orçamento, porque a gente teve uma live exclusiva sobre isso, mas o ideal, é uma proposta que eu trago para vocês, é que o orçamento de vocês esteja comprometido mais ou menos da seguinte maneira: 60% para gastos essenciais, aquilo que você não pode deixar de fazer, são os gastos com a moradia, com a habitação, com a alimentação, e outros gastos essenciais. 20% para você destinar a seus objetivos de curto, médio e longo prazo. 10% para você colocar destinados à sua aposentadoria, focado no longo prazo. 5% para educação e 5% para lazer. Essa é a minha sugestão. Se a sua situação atualmente não consegue comportar isso, coloque alguns parâmetros que possam te ajudar, mas que... Mas foi tudo. Foi tudo que estava respondendo aqui ainda.